segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Cesareia, região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou a seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem, outros que Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus disse e perguntou: e vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus e disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor sempre darei graças, no Senhor me alegrarei. Venham todos, não venham ver, muita alegria o Senhor já vem, muita alegria o Senhor já vem. O Senhor sempre darei graças, no Senhor me alegrarei. Venham todos, não venham ver, muita alegria o Senhor já vem, muita alegria o Senhor já vem. Que as palavras do Evangelho perdoem os seus pecados. Louvor a vós, Filho. Amado de Deus, celebrando hoje essa solenidade de São Pedro e São Paulo, vamos falar um pouquinho de cada um. Quem foi São Pedro, quem foi São Paulo, a importância de cada um para a igreja. Pedro chamava-se Simão, que significa vacilante, que significa mole. E aí, o Facebook para eu. Se não tiver continuando, você. Tá. E depois que ele foi chamado por Jesus, Jesus mudou o nome dele, de Simão para Pedro. É sempre assim. Quando Deus nos chama, quando tem uma experiência pessoal com Deus, Ele muda o nosso ser. Ele muda a nossa capacidade de perceber as coisas. Era vacilante, tornou-se rocha firme. Pedro era daquela região ali, judeu, pescador, pobre, provavelmente analfabeto. O que tem escrito dele nessa Sagrada Escritura provavelmente foi da comunidade dele, alguém que ele ditou e alguém escreveu. Um dos 12, e foi chamado para ser chefe dos 12. Aquele que coordenaria aquela equipe. E foi martirizado, foi preso, muitas vezes. Vemos aí a segunda leitura, que
de forma muito bela, o autor sagrado mostra para a gente Pedro na prisão, acorrentado, guardado por soldados, e a igreja continuamente rezava. E no instante o anjo foi lá e libertou Pedro da prisão. Quantas vezes ele foi preso, até que ele foi condenado à morte, ser pregado na cruz. Ele mesmo pediu que, não, já que ele tinha que morrer na cruz, que não morresse igual o mestre, mas que morresse cabeça para baixo. Paulo, quem foi Paulo? Paulo tinha o nome de Saulo, que também significa mole também, vacilão também, como um caniço vacilante, né? Uma tabua no brejo. E olha a diferença: Pedro, pescador; Paulo, letrado, estudou na escola de Gamaliel, participava da nata da sociedade judaica. Ele era fariseu, filho de fariseu, fariseu de formação e filho de fariseu, doutor nas escrituras, sabia as escrituras de cor, conseguiu cartas das autoridades judaicas para mandar prender aqueles cristãos, aqueles que acreditavam em Jesus, porque a fé cristã surgiu como que uma seitazinha entre os judeus ali. E perseguindo os cristãos, ele teve uma experiência pessoal de Jesus, ou seja, caiu em si, caiu do cavalo. Ele que era também cidadão romano de nascença, fabricante de tendas, comerciante, olha, ele tinha dinheiro, ele tinha status, tanto entre os judeus quanto entre os romanos. E ele chegou a considerar isso tudo um esterco, diante de conhecer Jesus Cristo. Torna-se coluna da igreja. Fez mais do que se possa imaginar pela evangelização. Tem umas coisas interessantes de Paulo que eu queria deixar para vocês aqui. Está em 2 Coríntios 11, 23 em diante. Olha que Paulo passou por causa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, depois que ele teve a experiência de Jesus. Sou ministro de Cristo? Falo como menos sábio, eu ainda mais, muito mais pelos trabalhos, muito mais pelos cárceres, pelos açoites sem medida, muitas vezes vi a morte de perto. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui flagelado com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Viagens sem conta, expostos a perigos nos rios, perigos de salteadores, perigos da parte dos meus concidadãos, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre os falsos irmãos, trabalhos e fadigas repetidas, vigílias com fome, sede, frequentes jejuns, frio e nudez, além de outras coisas, a minha preocupação cotidiana, a solicitude por toda a igreja. Quem é fraco, que eu não seja fraco. Quem sofre escândalo, que eu não me consumo de dor. Olha o que esse homem passou por causa do Evangelho, por causa de anunciar Jesus, por causa de espalhar essa graça, por onde ele passou. O que eu fico impressionado é que muitas das vezes as pessoas acham que o sofrimento, a dificuldade, afastam de Deus. Olha, o fato extraordinário e até estranho para muitos, porque foi no meio da perseguição, no meio dos confinamentos, que o Evangelho se espalhou de uma forma esplendorosa. Os cristãos, fugindo para não ser mortos, por onde passavam, espalhavam o amor de Deus. Olha, o problema não é deixar a gente fechado, o problema é nós ficar fechados em nós. Olha,
se São Pedro foi aquele que se colocou a serviço daqueles judeus, daqueles que estavam mais próximos, ali em torno de Jerusalém, depois para Roma, Paulo foi para as nações. Pode observar, até hoje ainda, onde está a carta de Pedro. Pedro é na cidade de Roma, do Vaticano, está lá a Basílica de São Pedro. Paulo é uma igreja, uma basílica fora da cidade do Vaticano. Até isso é muito simbólico. E nós temos sempre um pouco de Pedro, sempre um pouco de Paulo. Pedro conservar a doutrina, aquilo que recebeu dos apóstolos de forma extraordinária. Paulo levar isso para as nações. É ser missionário, ir além. E o Espírito Santo nos favorece isso. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a graça de Deus vai nos moldando, vai nos dando criatividade, vai nos instruindo, nos orientando. É Ele que faz, Ele que nos move, que nos orienta. Então, que podemos hoje pedir que esse Espírito Santo que iluminou Pedro, que iluminou Paulo, possa nos encantar nessa noite, para levar a palavra de Deus de forma orante e vivida. Veja, essa igreja nossa, católica, que tem origem dos apóstolos, ao longo de 2.000 anos de histórias, 2.000 anos de história, até o século X, mais ou menos, tinha uma certa unidade, depois teve um racha aí, que entre igreja católica romana e ortodoxa, tudo. Depois de 1.500 anos depois, começou outras formas de crer em Jesus, não ao Papa, não à igreja, só a Escritura. Cada um entende a Bíblia, livre interpretação da Sagrada Escritura, o que quiser. Nós seguimos uma doutrina. Quem que orienta a nossa fé? O magistério da igreja, iluminada pelo Espírito Santo. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, um pouco de Pedro, um pouco de Paulo, e como que nós hoje vivemos isso? Não é o problema, não é a dificuldade que nos impede de encontrar Deus. Não é a igreja de pedra, de areia e cimento fechada que impede. É também a Eucaristia e esse sacrifício de você ficar na frente de uma telinha de celular, rezando, ajoelhando, adorando Deus. É também a Eucaristia isso, a sua saudade de estar aqui dentro da igreja, seu desejo de experimentar, de saborear o Santíssimo Sacramento. Isso também é Eucaristia. É Eucaristia também você ajudar os pobres. Nós temos aqui o banco de alimento, o bazar solidário dentro do banco de alimento, para favorecer a partilha, para favorecer a doação a quem precisa. Os movimentos que vão se organizando para rezar as novenas, para rezar os textos, para poder encontro. Hoje à tarde tive uma reunião maravilhosa com o apostolado da oração. Quase todos os membros do apostolado, 99% dos membros do apostolado têm acesso às redes sociais. Se vê hoje pelo Skype, teve a reunião, um momento de oração aqui, depois partilhando também pelo Skype, um outro grupo formado por pessoas de 3 outras paróquias, 2 grupos, deu uns probleminha errados aqui, mas na próxima vez a gente dá conta de ajustar, que eu estou aprendendo também. Mas olha que a tecnologia pode nos favorecer. Tão simples, gente, tão simples. O amor de Deus vai até o seu coração, vai até a sua casa. Está na palma da mão. A salvação vem por um toque. O mesmo evangelho de ontem, que Jesus tocou a sogra de Pedro e sarou, antes de ontem tocou o leproso e sarou, você com toque também deixa Jesus sarar você. Depende de como que você pode criar grupos, transformar a sua vida e tantos de outros. Seja como Paulo, a espalhar o amor de Deus, seja como Pedro, a guardar no seu coração.